Hello everyone, welcome again! Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula, que agora estamos na aula 2.1. Sejam bem-vindos, alunos do primeiro ano. Não vamos perder mais tempo. Olha lá para a tela. Olha aí, nós temos a aula agora 2.1 com a professora Patrícia Rechier. Prazer! Muito feliz de poder estar aqui com vocês nessa nossa segunda aula, que vamos falar sobre o quê? A aula 2.1 leva o título de Where are you from? É uma pergunta. Where are you from? Eu não vou traduzir agora para vocês, vou esperar chegar o momento de contextualizar para traduzir para vocês. E nessa aula vamos falar sobre países e nacionalidades e também sobre o verbo to be, aquele verbo que todo mundo fala que é difícil, mas na verdade ele é extremamente fácil. Uma vez que você realmente pega ele de jeito, dá essa compreendida em relação a esse verbo, você vai ver que ele é bem simples. Então, olha aí, toda aula tem uma habilidade. A habilidade de hoje é localizar, interpretar e construir informações fazendo inferências com textos verbais e textos não verbais. Na 2, vamos elaborar perguntas e respostas com vocabulário e ou gramática em contextos específicos. E o contexto de hoje é sobre o que, professora? Sobre o que, teacher? Olha essa imagem aí. E a pergunta do título da aula, nós temos aí a pergunta Where are you from? O que significa isso? Nós temos a imagem de eu ia falar de uma pessoa, mas uma imagem de alguém, de algo, apontando o dedo para você e uma espécie de globo aqui com todas as flags, com as bandeiras de vários countries, de vários países, certo? Então, o que significa esse Where are you from? Significa de onde você é. É a pergunta que nós utilizamos quando a gente quer saber de onde vem uma pessoa, de que país ela é, de que cidade ela é, de que estado ela é, não só país, tudo bem? E aí você usa essa palavra where, que é um pronome interrogativo. Nós vamos usar também o are, que é o verbo to be utilizado com o pronome pessoal you. E vamos usar essa palavrinha from, que vai um pouquinho deixar vocês se entender, porque, mas não faz sentido, mas lembre-se que não vamos sempre traduzir as palavras em inglês ao pé da letra. Nem sempre vai funcionar assim, nem sempre você vai poder fazer essa ponte português-inglês, que na verdade não é ideal fazer, mas a gente acaba fazendo porque a gente quer sempre comparar o inglês com o português. Então vamos entender um pouco mais sobre essa pergunta, que é a pergunta que vai liderar a nossa aula de hoje, a pergunta Where are you from? Repitam aí comigo. Where are you from? Where are you from? Vamos lá? Nós temos agora duas imagens aqui de duas pessoas aparentemente com culturas diferentes, né? Países diferentes. Nós temos aqui a imagem desse garotinho e o país Peru em inglês. E nós temos essa moça aqui do lado, algumas imagens que remetem ao país dela. Pela vestimenta dela, eu já consigo imaginar de qual país ela é. E vocês? Aqui no primeiro nós temos a palavra Peru, né? Já indicando que esse moço é do Peru. Mas e na segunda imagem? Vocês sabem dizer apenas vendo a vestimenta dela? Não vou falar agora não. Olha aí, ele está se apresentando para essa moça. Ele fala o seguinte: Hi, oi, my name is Ramon ou Ramon. I'm from Peru. Where are you from? Então ele diz: Oi, meu nome é Ramon. Eu sou do Peru. Eu vim do Peru. De onde você é? Where are you from? E a moça responde assim: Hey, com esse cumprimento bem formal, né? I'm Maya. Eu sou a Maya. I'm from India. I'm from India. Então ela é da Índia. Não estou falando aqui que ela é indiana, viu? Perceba, eu estou falando que ela veio da Índia, assim como Ramon is from Peru, assim como Ramon veio do Peru. Tudo bem? Vamos seguir? Olha aí.
Where is Ramon from? Opa, agora mudou a minha pergunta. Começou com Where are you from? Lá no título da nossa aula e agora tá como Where is Ramon from? Percebo que agora eu já não vou mais usar o you, eu vou usar o Ramon aqui como sujeito. E o Ramon é a mesma coisa que he, ele, né? Então eu tenho essa opção de colocar tanto o nome da pessoa na pergunta como o sujeito que remete a ele, que no caso o Ramon é uma pessoa e é um garoto, então vou usar o he. Percebam também que houve uma mudança de verbo aqui. Aquele verbo que nós utilizamos era o are, que é o verbo to be também. E agora vamos utilizar o verbo is, que vocês já viram na aula passada, na aula 1.1, que é usado com pronomes pessoais como ele, he, como ela, she. E aí a pergunta mudou. Where is Ramon from? Aí temos uma outra pergunta aqui embaixo. What nationality is he? Já mudou completamente. Nós estamos falando agora sobre o quê? Essa palavra, ela é um cognato, dá para saber. Nationality ou nationality. Lembrando que esse T aqui eu posso brincar com ele, reduzir ele para um R, mas só no inglês americano, como eu gosto de falar pelo menos tentar parecer mais com o inglês norte-americano, eu gosto de fazer essa brincadeira. What nationality is he? Qual nacionalidade é dele? Qual é a nacionalidade dele? Eu quero saber a nacionalidade do Ramon. Então, respondendo essa pergunta, where is Ramon from? Eu vou aqui colocar apagar a tinta, tá aí. Where is Ramon from? He's from Peru. Ele é do Peru. He's from Peru. Lembrando que eu posso também usar essa minha primeira resposta aqui, né? Essa primeira palavra aqui, his, desta forma aqui, he is, tá? A primeira forma é que ela está contraída, essa contração entre o verbo is com o pronome pessoal ele. Então, há essa mudança, o i vai embora, ele se transforma numa estrelinha lá no céu, que é esse apóstrofo aqui. Essa linguagem é extremamente informal, mas muito utilizada, uma forma de você também fazer com que a comunicação seja mais rápida. Então, olha só, há realmente uma cortadinha aí, então fica he's from Peru. A mesma coisa de falar he is from Peru, também não tem problema. Próxima, what nationality is he? Qual é a nacionalidade dele? E como resposta eu tenho he's Peruvian. He is Peruvian ou he's Peruvian, ok? Que é, ele é peruano. Peruvian significa peruano. Tudo bem? Aqui eu também poderia fazer essa questão de colocar o he is no lugar de his. Não tem problema nenhum. Os dois significam a mesma coisa, tanto his quanto he is, ok? Vamos seguir? E agora sobre a Maia. A Maia. Where is Maia from? Aqui só mudou mesmo o nome do Ramon pela Maia, né? Porque, como eu falei lá no outro slide para vocês, esse verbo aqui ele é usado com 3 pronomes pessoais, o he, o she e o it, que eu vou explicar mais lá para frente para vocês, se vocês não sabem dessa informação. Então, where is Maia from? A resposta fica, she's from India. She's from India. E mais uma vez, esse she's aqui pode ser a mesma coisa que she is, certo? She is from India ou she's from India. Ela é da Índia. Quando eu quero saber de onde uma pessoa veio, país, cidade, estado, eu vou usar o from, ok? Agora, se eu quero saber da nationality ou da nationality da pessoa, aí a pergunta vai ficar diferente. Primeiro que eu vou ter que usar o nationality na minha pergunta e essa primeira palavra muda. De where passa para what. Porque a palavra where é um pronome interrogativo que significa onde, aonde, né, de onde. E what é um pronome interrogativo que significa o quê, que, qual. Então, qual é a nacionalidade dela, certo? E a resposta fica she's Indian, she's Indian.
ou she is, como tá aqui, Índia. Tudo bem? Vamos lá? Eu tenho a impressão de que eu falei Índia, sem um N no final, mas não, gente, Indian, tá? Tem esse An no final, para não parecer Índia, tá? Olha aí, where are you from? Da onde você é? Aqui já mudou mais uma vez, ficou como título da nossa aula, porque nesse caso eu estou perguntando para você. Eu, primeira pessoa, pergunto para a segunda pessoa nessa conversa, que é você, que é representado pelo you. Where are you from? Vamos agora praticar? Pergunto para vocês e vocês aí na escola respondem. I am from... E o país de vocês? Claro, todo mundo sabe, nós somos, né, no caso brasileiros, mas a resposta aqui vai ser eu sou do Brasil. I am from Brazil, Brazil. I am from Brazil. Lembrando que em inglês Brasil se escreve com Z. Z, e aí é interessante vocês saberem a pronúncia dessa palavra também. Eu não vou falar I am from Brazil, esse eu no final. Eu vou falar com esse de uma forma diferente no final. Eu falo Brazil, Brazil, com esse dark L, com esse L negro que eu faço no final, que eu coloco a minha língua lá em cima. É uma forma de falar e você coloca mesmo, ele vai lá no céu da boca, Brazil, e volta, certo? É a mesma coisa que você sente quando você fala a palavra aranha. Fala a palavra aranha aí, você sente que a língua bate lá em cima, pá, aranha, e ela volta. É a mesma coisa que acontece aqui. Brazil, e esse som do I diferente. I'm from Brazil ou I am from Brazil. Try. Tentem aí. Where are you from? I'm from Brazil. Aí quando você quer saber da sua nacionalidade. What nationality are you? What nationality are you? Vamos voltar lá? Seria what nationality are you? No lugar de is e de she, eu colocaria aqui o are, you, porque eu estou perguntando para você. Então, qual nacionalidade é você? Aliás, eu sempre estou traduzindo errado isso aí. De que nacionalidade é você? Qual nacionalidade você pertence? Enfim, pode traduzir de qualquer forma em relação à questão da nacionalidade. Não vai mudar a palavra nacionalidade. Aí, what nationality are you? E nesse caso, como eu sou from Brazil, eu vou usar I'm Brazilian. I'm Brazilian. Ou I am Brazilian, também dá da mesma forma. Tudo bem? Agora vamos ter algumas curiosidades sobre algumas famous people, algumas pessoas famosas e descobrir a nacionalidade de onde eles vieram, né? Nós temos aí a primeira imagem, esse great actor, esse grande ator chamado Antônio Bandeiras, muito conhecido por aquele filme Zorro, eu não sei se é bem da época de vocês, mas eu acredito que um trabalho dele mais recente que eu lembre é que ele fez a dublagem do Gato de Botas no filme Shrek. Claro que é dublagem em inglês, tá, gente? Ele fez não é a que a gente assiste em português, tudo bem? Então, where is he from? Da onde ele é? De que país? E aí, vocês têm noção da onde o Antônio Bandeiras é? Vamos descobrir? He is from seria a resposta. Ele é, e você coloca o from. Sempre o from para falar sobre de onde uma pessoa é no país, de qual estado veio, de qual cidade veio, e logo em seguida o nome do país, do lugar, enfim. Ele é do México, que em inglês eu falo Mexico. Mexico. Então, he is from Mexico. Antônio Bandeiras is from Mexico. Eu posso muito bem substituir esse sujeito aqui pelo nome Antônio Bandeiras, tranquilamente, porque Antônio refere-se ao pronome pessoal he, que é ele. Where is he from? He's from Mexico. Tudo bem? Aí qual é a nacionalidade dele? Aqui não tem a pergunta, mas eu quero falar que ele é mexicano. Então eu uso o meu sujeito, que é o ele, ou então o próprio nome do Antônio Bandeiras, o verbo to be logo em seguida, que é o is, que é usado com pronomes como he e she.
E aí a nacionalidade dele que é o quê? Mexicano. He is Mexican. He is Mexican. Antônio Bandeiras is from Mexico and he is Mexican. E ele é mexicano. Vamos seguir? Agora eu trouxe uma outra great singer for you, uma outra grande cantora para vocês. No caso, ele era ator, né? Ele é ator, ele ainda está vivo, professora, não mate o ser humano. Agora eu trouxe para vocês a Adele, que em inglês eu chamo de Adele. Adele, essa great singer que eu tenho certeza que todos vocês conhecem, pelo menos uma música dela, eu pelo menos acho isso. E aí nós temos aí a pergunta, where is she from? Diferente de lá, porque aqui eu estou usando ele, né? Porque eu estou falando de um homem. Então aqui só muda o sujeito. Where is she from? Eu vi o from, eu sei que ela quer saber de que a pessoa quer saber de que país, de que cidade ou de que estado vem uma pessoa. Aqui nós estamos usando exemplos de países, né? Então, where is she from? Alguma dica de onde a Adele veio? Ela veio da terra da rainha, né? E aí, vocês sabem qual é? She is from, na sua resposta, she is from England. She's from England. Ela é da Inglaterra. Qual seria a nacionalidade dela então, já que ela é da Inglaterra? Como é que eu falo que ela é inglesa em inglês? Muito simples. Você vai usar a própria palavra English, né? Que significa inglês. Então a sua resposta vai ser she is English. Adele is from England. She is English. She is from England. Adele is English. Muito bem? Vamos seguir? E agora eu tenho aí uma outra imagem de um grupo musical muito famoso nos tempos atuais. Eu realmente não curto, mas trouxe caso vocês gostem. É um grupo chamado BTS. Né? E eles, pelo que eu posso ver aí, eles têm cara de Asians, né? Dá um ar de asiáticos, Asians. Então vamos saber de onde eles são. Olha agora como é que é a minha estrutura da pergunta, já mudou. Duas coisas mudaram. Mudou o verbo e mudou o sujeito. Porque agora eu estou falando no plural. Tem mais de uma pessoa e esse verbo to be aqui é usado com todos os pronomes pessoais do plural. E também com alguns pronomes, aliás, com um pronome pessoal do singular, que é o you. Então, they significa eles e elas, sim. Um único pronome pessoal para falar de homem e mulher. Em inglês, nós usamos o they para homens e mulheres. Então, se aqui tivesse uma mulher no meio, eu ainda iria usar o they, tudo bem? Então, olha aí. Where are they from? De onde eles são? Where are they from? Aí agora, não sei, eles têm cara de Asians, né, de asiáticos, mas vamos descobrir de onde eles são. Olha a imagenzinha indicando, temos aí a flag do país, você já consegue imaginar? They are from South Korea. They are from South Korea. Eu também posso falar que o BTS are from South Korea, que eles são da Coreia do Sul. Já que eles são da Coreia do Sul, da South Korea, repita comigo, South Korea, esse som do TH é o som mais temido da língua inglesa. Gente do céu, ele tem dois sons, tá? Dois tipos de som. Esse aqui, eu diria que ele é um dos mais difíceis, né? Mas você coloca a língua entre os dentes exatamente e você vai assoprando. South Korea. Então, se eles são de lá, eles são o quê? A nationality deles, they are Korean. They are Korean. E quem são essas pessoas que fazem esse they aqui? Quem são eles? O BTS. Tudo bem? Vamos seguir? Para fazer perguntas sobre a origem de alguém, podemos dizer Where are you from? É a nossa primeira forma, que é quando você pergunta para alguém, quando você quer saber sobre a segunda pessoa, que é o título, inclusive, da nossa aula. Where are you from? De onde você é?
A segunda forma é where is he? Where is she from? Né? Porque você pode usar tanto uma pergunta para você saber sobre uma pessoa do sexo masculino ou apenas uma pessoa do sexo feminino. Então, where is he from? Ou where is she from? Tudo bem? A próxima nós temos aí a última que nós vimos, que foi sobre o BTS, porque se tratava de mais de uma pessoa. E aí percebam que o meu verbo aqui mudou, o meu verbo agora vai para o are, né? Porque eu estou falando no plural. Where are they from? Mas peraí, teacher. Aqui você não está falando no plural, não estava falando no... Quase não sai a palavra plural. Aqui você não estava falando no plural, aqui tem só uma pessoa, eu sei. Só que aqui essa palavra you, ela pode significar tanto você quanto vocês. Então, no contexto que eu estou apenas com uma pessoa, eu pergunto, where are you from? Aí, no contexto que eu estou com várias pessoas, eu também posso perguntar, where are you from? Porém, eu estou olhando para essas pessoas, eu estou conversando com elas. Quando se trata do uso do they, significa que eu não estou conversando diretamente com essas pessoas, tá? Eu estou falando na primeira pessoa com uma segunda pessoa, que é o you, né? Sobre uma terceira pessoa que vai ser esse they, que é eles e elas. Não estou falando diretamente com eles ou com elas. Aí a minha pergunta fica, where are they from? De onde eles ou elas são? Percebo que eu sempre vou usar a palavra from, que no inglês ele é uma palavra que é difícil explicar para vocês. Quando, por exemplo, eu mando um bilhetinho para alguém, uma carta para alguém, eu sempre vou colocar a palavra from para dizer que veio de mim. É de mim esta carta. Aí que nesse caso eu falo de país, de cidade, de estado, quero saber de onde uma pessoa veio, eu também vou usar a palavra from, mas eu não vou traduzir ela exatamente. Lembrando que eu nem sempre posso fazer essa ponte português-inglês, como eu comentei com vocês. Então saibam, você sempre vai usar a palavra from para falar sobre país, país, cidade, estado, quando você quer saber de onde uma pessoa veio, tudo bem? Neste caso. Aí como é que se forma? Primeiramente, aqui não tem no meu slide, mas a primeira coisa que acontece numa frase afirmativa é colocar o pronome pessoal. Aqui não apareceu o sujeito, né? Tanto o nome de uma pessoa, quanto o nome de um objeto, quanto, enfim, o pronome pessoal. Aqui eu não coloquei, mas tudo bem. Então, como é que se faz para fazer essa frase? Você usa o to be, que nós temos, né, 3 opções de to be. Nós temos o am, nós temos o is e nós temos o are, correto? Logo em seguida, você coloca o from, tudo bem? E depois a sua city ou a sua city. Eu posso reduzir esse T para um R, lembra? E também podemos usar o to be, from, mas o country, que é o país. Então é assim que a gente faz frases para falar de onde a gente veio. A gente só teve exemplos até agora sobre países, né? Mas olha aí um exemplo sobre cidade. I am from Porto Velho. A mesma coisa se eu falar I am from Brazil. A mesma coisa se eu falar I am from Rondônia, tá? Dos 3 jeitos não tem problema, só vou mudando a informação que é a última, que no caso é uma city, é uma cidade e a cidade é Porto Velho. A segunda para falar de país, I am from Brazil. I am from Brazil. Aí eu já estou usando o meu country aqui, que não é aquela música country, tá? Country significa país aqui também, tá? Também temos uma outra forma, to be from city, to be from country. She's from Vilhena, aliás. Outra forma, não a mesma forma, mas agora utilizando outro sujeito, né? Que eu estou usando a primeira pessoa, estou falando de mim. I am. E aqui eu estou falando de uma outra pessoa, estou falando de uma mulher, de uma garota, de uma girl, de uma lady, whatever, do sexo feminino, então eu falo she's from Vilhena. Ela é de Vilhena porque é uma city, tá? E também posso falar she's from Brazil, porque obviamente Vilhena é no Brasil, então country vai ser Brazil.
She's from Brazil, a mesma coisa que she is. Eu posso usar também, repetindo, que eu sou aquela que repete mesmo. Posso usar essa forma aqui também, tá? Essa está contraída, essa não está contraída. Ambas estão corretas, porém essa aqui, lembre que é informal. Tudo bem? Olha aí, para fazer perguntas sobre a nacionalidade de alguém, agora já é diferente. É sobre a nationality e você não vai usar mais o from. Esquece o from agora. What nationality are you? Aqui fazendo a pergunta para uma pessoa ou mais de uma, que pode ser plural também, mas estando conversando com essa pessoa. What nationality are you? Qual é a sua nacionalidade? A segunda, what nationality is he ou is she? Falando de alguém, não com essa pessoa, porque eu quero informação sobre ele ou sobre ela, mas não estou falando com ela. Aí mudo o meu verbo, mudo o meu sujeito, né, que é ele ou ela. Eu vou usando ou esse, dependendo da pessoa que eu quero saber a nacionalidade. E a última é falando no plural mesmo, né, com duas ou mais pessoas, podendo ser tanto meninos, podendo ser tanto boys quanto girls, ou tudo mesmo misturado. What nationality are they? Qual é a nacionalidade deles ou delas, correto? Vamos lá? E aí, como é que faz para falar essa questão da nacionalidade com to be? Para eu responder essas perguntas aqui, é muito simples. Eu uso o meu to be, dependendo do pronome pessoal que está vindo na frente, tem um pronome pessoal na frente, e é na minha nacionalidade, que é o meu adjetivo pátrio, né? O país que eu pertenço, no caso, a minha nacionalidade, não é só o país, o meu adjetivo pátrio. Então, nós temos aí, we are Brazilian. We are Brazilian. Não estou respondendo essas perguntas aqui não, elas não estão na ordem, tá? É apenas respostas aleatórias. Então, esse primeiro não é a resposta desse primeiro aqui, tá? Tudo bem? Ou pode ser também, porque se eu estiver realmente falando com mais de uma pessoa aqui, a resposta vai ser nós. Qual a nacionalidade de vocês? Aí a pessoa responde, nós somos de tal lugar. Nós somos de tal lugar. Então, nesse caso, pode ser a resposta aqui sim. Mas não significa que os outros são, tudo bem? Então, we are Brazilian. Nós somos brasileiros. We are Brazilian. Uma pessoa, mais de uma respondendo, né? Uma pessoa respondendo por várias pessoas também, porque aqui é plural. Olha o uso do verbo to be are. Aqui também o pronome pessoal nós. Segundo, they are French. Temos uma palavra nova aqui. They are French. O que significa French? Eles ou elas são franceses ou francesas. French significa francês ou francesa, né? No caso, a nacionalidade, tudo bem? Porque o país se chama França, beleza? You are Peruvian. You are Peruvian. Você é peruano. Alguém afirmando sobre alguém. Você é peruano. Vamos lá? Chegou a hora de praticar. Let's practice a little. Vamos praticar um pouco? Olha aí. Temos essa pergunta e eu já consigo visualizar que se trata de uma pergunta para uma pessoa do sexo masculino e é singular por conta do uso do is e por conta do uso do he. Então, where is he from? De onde ele é? Eu estava confusa para traduzir lá, né? Porque eu mexo com português e inglês, a cabeça buga, mas de onde ele é? Olha aí. Nós temos a palavra France e embaixo a palavra French, que nós acabamos de ver bem aqui, French. E eu falei que French significa francês. Então, a palavra lá em cima, France, significa França. Só fazer essa ligação. E aqui do lado, nós temos esse Sir, esse senhor, com a flag da França, algumas comidas lá típicas, como pão, e a famosa Torre Eiffel, né, que é um monumento muito famoso de lá. Como é que eu respondo essa pergunta? Where is he from?
Eu estou falando dele, eu vou fazer só isso aqui, ó. Eu costumo dizer isso, você troca, o sujeito vai para frente e o verbo vai para trás. Porque é um detalhe que eu não comentei antes, em inglês eu nunca faço uma pergunta usando o sujeito na frente. Nunca. Sempre o verbo vem para frente, ou então aqui no caso o pronome interrogativo vem para frente, o meu sujeito nunca vai para frente. Agora, na hora de fazer a afirmação e a negação, aí o meu sujeito passa para frente. Então, eu faço essa troquinha aqui, eu esqueço disso aqui, que é usado, no caso aqui, para pergunta, tudo bem? Essa palavra where, esse pronome interrogativo. Então, a resposta fica, he is from France. Ele é da França. He is from France. E para falar da sua nationality, da nationality desse sir, desse senhor aqui, eu vou usar he is French. Não vou usar o from aqui, porque eu estou falando aqui de nacionalidade. Aqui é nacionalidade. Tudo bem? Aqui não. Aqui é o país. Aqui é nacionalidade. Então, não uso from. Eu falo isso para vocês porque tem gente que vai se confundir. Eu sei que isso acontece no início. Se for uma informação nova para vocês mesmo, isso confunde um pouco. He is French. Seguindo? Próxima. Agora uma informação sobre uma pessoa do sexo feminino. Where is she from? Where is she from? Aí nós temos aqui uma imagem, né? Com duas pessoas, apesar de estarmos falando apenas de uma. E temos alguns itens aqui que representam esse país que nós já sabemos, inclusive a flag aqui, a bandeira em inglês eu chamo bandeira de... Opa, cadê a minha canetinha? Eu chamo bandeira de flag. Flag. A minha flag está bem aqui, desse país, que é o país China. China, tá? Como é que eu faço para responder? Olha aqui, ó. Se eu estou falando do país, do country, eu vou só fazer isso aqui, né? Troco o meu sujeito para frente, meu verbo vai para trás, eu vou repetir o meu from, porque eu estou falando do country, certo? A resposta fica, she is from China. She is from China. E para falar agora da nacionalidade, da nationality, que vai ser agora Chinese, lembra, eu não vou usar o meu from, não uso from para nacionalidade. A minha resposta é apenas o sujeito e o verbo. She's Chinese, she's Chinese. Ou então, mais uma vez, coloco aqui a forma contraída, né? She's Chinese. Tudo bem? Próxima. Agora nós temos um país novo também que não apareceu lá nos slides do início da nossa aula 1.1. 2.1, quase não sai. Olha aí, ó. Where are they from? Aí a pergunta mudou. Só mesmo na questão do verbo e a questão do sujeito. Porque eu estou falando agora de two people, duas pessoas. O meu verbo muda, que é o verbo para o plural, e o meu sujeito mudou, que é o sujeito usado para pessoas do sexo masculino ou feminino, eles ou elas. Where are they from? Olha aí. Temos a palavra Germany e a palavra German. E aí, vocês sabem dizer que país é esse? Pelas cores da bandeira, essa não é exatamente a bandeira, né? Mas tem as cores da bandeira e as vestimentas dessas duas pessoazinhas aí. Vocês conseguem imaginar qual país é? Ó, resposta é bem simples. Faz aquela coisa que eu falei pra vocês. Troca sujeito de lugar com o verbo to be. O from, ele vem na minha resposta quando é o país do lado, a palavra, o país, não vem quando é nacionalidade. Ah, teacher está repetitivo, mas é bom repetir porque nunca é demais, né? Então, olha aí, ó. They are from Germany. Eles são da Alemanha. Né? Esses dois bonequinhos aí são da Germany, Alemanha. Então, eles são alemães. Alemães. Como é que eu falo isso? They are German. Sem o from, lembra? Não vem o from. They are German. Correto?
Próxima. Próxima, nós temos um país muito conhecido, que inclusive é um dos países que falam a língua que nós estamos aqui tentando aprender com muito afinco, que é o país USA, que aqui nós colocamos EUA, né? Que é Estados Unidos da América, mas em inglês nós vamos falar USA, que significa United States of America, Estados Unidos da América. Esse the que tem aqui, ele não precisa vir exatamente, tá? Coloquei aqui, mas você pode muito bem falar sem esse artigo definido que significa o, a, os, as. Essa palavra aqui, the. Então, nós temos aí a pergunta. Where are you from? De onde você é? Where are you from? Lembrando que essa pergunta pode também ser feita para mais de uma pessoa. E you também significa vocês. Mas vamos supor que estamos falando apenas de uma pessoa, porque a resposta aqui está no singular, percebam. Teacher, please. A resposta está no singular. Não temos um plural aqui no adjetivo pátrio, então apenas sobre uma pessoa essa pergunta. Where are you from? Lembra que eu faço isso aqui, troco o sujeito, troco o verbo, vou repetir o meu from bem aqui e a resposta vai ficar assim. Opa, daí já fiz uma informação errada aqui que eu me empolguei. Você vai trocar sim, só que você vai trocar na verdade o sujeito com o verbo, porque realmente você pergunta are you para alguém e a pessoa vai responder I am. Ela não vai responder usando you, porque you é você, ela não vai responder você é, ela vai responder eu sou. De onde você é? Resposta é eu sou. E o eu sou em inglês é o meu I am. Me empolguei aqui, I'm sorry, acontece. I am from, eu sou dos Estados Unidos. I am from the USA, United States of America. E qual é a minha nationality? Como é que eu falo a minha nationality? Da mesma forma, mas sem o from. I am American. I am American. Ou também vou fazer aquela questão que eu fiz nos outros, que é você poder contrair o verbo to be am com o sujeito eu. I'm American. Tudo certo? Olha aí, essas são as nossas referências. Eu espero que vocês tenham aprendido muito nossa aula 2.1, que foi sobre essa questão de países, countries, nationalities. E eu vejo vocês na aula 2.2 com a review e as exercises. See you then. Bye!